paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs que estão aqui no canal A Geração da Última Hora. Hoje nosso tema vai ser sobre a tensão que está rolando no Oriente Médio, onde os Estados Unidos com suas bases militares sofreram um ataque. Então vamos direto para a notícia que diz: ataque com foguetes à base no Iraque mata militares dos Estados Unidos e do Reino Unido. Ao menos 3 pessoas morreram, disseram fontes oficiais norte-americanas. 3 militares morreram nesta quarta-feira, dia 11, em um ataque à base militar Taide, instalação que abriga soldados dos Estados Unidos, perto de Bagdá, no Iraque. As vítimas são 2 norte-americanos e um britânico, informaram fontes dos Estados Unidos. Há feridos. Nesta noite, coalizão liderada pelos Estados Unidos detalhou que 18 foguetes atingiram a base. Por enquanto, nenhum grupo assumiu a autoria do ataque. Em nota, representantes da coalizão norte-americana disseram que investigam os ataques em conjunto com as forças de segurança do Iraque. A agressão tem como alvo a segurança do Iraque, afirmou a presidência iraquiana em comunicado. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, também condenou o ataque. Em nota, ele disse que continuará a trabalhar com parceiros internacionais para compreender completamente os detalhes desse ataque horrível. E aqui está onde fica a base, que foi atingida, O local fica perto de Bagdá e aqui abrigava os militares norte-americanos. Podemos ver a localização ali bem no centro do Iraque, E aqui, vamos lá. Violência no Iraque. É o 22º ataque contra instalações de interesse norte-americanos no Iraque desde o fim de outubro, informou o comando militar iraquiano. Outros ataques com foguetes contra soldados diplomatas ou instalações dos Estados Unidos no Iraque já mataram um empreiteiro norte-americano e um soldado iraquiano. Em outubro de 2019, uma série de manifestações contra o governo iraquiano desestabilizou ainda mais o país. Os protestos ainda intensificaram as tensões com o Irã, acusado pelos Estados Unidos de estar por trás da violência na região. Então nós podemos ver aqui, no caso, aqui há uma acusação direta que possa ser o Irã que esteja por trás desses ataques, no caso contra as bases norte-americanas. No caso, não foi ninguém assumiu a autoria, então a suspeita, desde o ataque do início do ano, que o Trump ordenou e matou o Qasem Soleimani, eles acharam aquela bandeira de guerra, aquela bandeira vermelha. Então há uma tensão no mundo para que isso possa ir se intensificando. Eu não acredito que só por causa do Irã e Estados Unidos a tensão entre eles é uma guerra mundial. Até porque eu acho que Rússia e China, que são as outras 2 grandes potências nucleares também, que são oposição aos Estados Unidos, entraria nessa guerra para defender o Irã. Não tem muito com o que eles vão ganhar com isso. Então eu não acredito que uma guerra mundial comece por causa disso, mas uma tensão ou uma guerra ali, no caso, entre Irã e Estados Unidos não é impossível ser descartada. Eu não acredito que o Irã entre de cara numa guerra com os Estados Unidos. Então eu acredito que vai ficar mais nesses ataques pontuais e provocações. Mas isso já é o suficiente para afetar a bolsa de valores, com instabilidade. Nós podemos ver que a economia, recentemente, nos outros vídeos que eu mostrei, que quem não viu vai estar no card aí na descrição que eu vou deixar para vocês verem, falando sobre a economia, falando sobre outros aspectos que também afetam a economia mundial. Então nós podemos ver que isso tudo vai minando, no caso, a economia e a segurança. Mas não é impossível que conflitos maiores se derivem disso, mas eu não acredito. Vamos para a próxima notícia, porque logo depois desses ataques houveram, respostas do governo americano. Pentágono confirma bombardeios a instalações do Kataib Hezbollah.
o Departamento de Defesa norte-americano confirmou que os Estados Unidos realizaram nesta noite ataques defensivos de precisão contra alvos do Kataib Hezbollah, grupo paramilitar iraquiano que seria apoiado pelo Irã. Então nós podemos ver que de onde devem ter vindo os ataques, né? Mais cedo, as autoridades citadas pela agência Reuters já haviam informado sobre esses bombardeios, explicando que seria uma retaliação por um ataque realizado na última quarta-feira contra uma base iraquiana utilizada pela coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos, que provocou a morte de 3 militares e deixou outros 14 feridos. Foi a matéria que nós acabamos de ler sobre esse evento que aconteceu. No caso, feridos em ataque iraniano, a base no Iraque, vão voltando aos serviços. Os Estados Unidos confirmam que 109 militares sofreram lesões cerebrais, no caso, após ataques desses grupos, apoiados pelo Irã. No início desta noite, os Estados Unidos realizaram ataques defensivos de precisão contra as instalações do Kataib Hezbollah no Iraque. Esses ataques visaram 5 instalações de armazenamento de armas para degradar significativamente a capacidade deles de conduzir ataques futuros contra as forças da coalizão. A operação inerente, anunciou o Pentágono por meio da nota. De acordo com o secretário de Defesa norte-americano Mark Esper, os Estados Unidos não vão tolerar ataques contra seu povo, seus interesses ou seus aliados. Como demonstramos em meses recentes, adotaremos qualquer ação necessária para proteger nossas forças no Iraque e na região, disse ele, citado no comunicado. Então nós podemos ver que houve um ataque e houve uma retaliação nos Estados Unidos, uma resposta quase que imediata. Que isso aconteceu na quarta-feira, o ataque às bases, e na quinta-feira houve essa resposta dos Estados Unidos. Então nós podemos ver que isso pode até, no caso, ou dar uma escalada de tensão de novo no Oriente Médio. Tinha dado, mas parece que tinha se acalmado e agora voltou outros ataques. Isso pode dar uma outra escalada de violência no Oriente Médio. Eu acredito que possa haver uma guerra mundial, a terceira guerra mundial no caso, mas não nesse tipo de conflito. Eu acredito que nessa década de 2020, na década de 2020 até 2030, a gente vai acabar vendo uma terceira guerra mundial, é o que eu acredito. Mas não nesse caso de Estados Unidos e Irã, nesses conflitozinhos. Talvez até a coisa aumente e fique pior entre Irã e Israel, porque o enriquecimento de urânio que o Irã está fazendo desde que rompeu o acordo com os Estados Unidos, que antes eles mentiam e iam enriquecendo, mas então não podiam enriquecer tanto, de forma descarada. Mas agora que o acordo foi rompido, segundo fontes de Israel, eles vão ter condições de fazer uma bomba nuclear até o final do ano. Eles vão ter enriquecimento de urânio suficiente para que em 2021 eles já tenham uma bomba nuclear pronta. E eles disseram que um dos sonhos deles, no caso, até eles dizem que é até uma profecia deles lá, islâmica, que eles iriam destruir Israel. O sonho deles é destruir Israel. Eles prometeram destruir Israel até 2025. Então nós podemos ver que nesse caso, Israel e eles, assim, esses conflitos, aí eu sim acredito que possa haver uma guerra, e uma guerra violenta. Porque se ele tiver arma nuclear para atacar Israel, eu acredito que eles vão atacar. Mas Israel também tem armas nucleares e vai devolver o ataque. E isso pode dar uma escalada de violência ali na região sem precedente. Mas nós podemos ver que isso é bíblico. Nós podemos ver que isso é bíblico e isto está profetizado em Mateus capítulo 24, versículo 7. Que quando Jesus estava no Monte das Oliveiras com seus discípulos, eles perguntaram para Jesus quantos seriam
a essas coisas que Jesus tinha dito sobre o final dos tempos e pergunta qual seria o sinal da sua vinda e do fim do mundo. Então, em Mateus capítulo 24, versículo 7, ele tem uma passagem que ele afirma que porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome de peste e terremotos em vários lugares. Então nós podemos ver que se levantaria nação contra nação, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Nós podemos ver que essas nações brigando, Estados Unidos e Irã, e nós podemos ver que vai entrar um terceiro agente aí, que seria Israel, porque o sonho do Irã é destruir Israel, mas isso tudo está profetizado, que essas tensões, esses conflitos haveriam de acontecer. E nessa mesma passagem, ela está sendo completa, vocês também podem ver que Jesus também fala que vocês haveriam falar de guerras e rumores de guerra. Então isso também seria um rumor de guerra que poderia estar para acontecer. Então isso também se cumpre hoje, né? Segundo as profecias bíblicas que estão se cumprindo hoje. Nós podemos ver que são vários sinais que Deus está nos mandando. Podemos ver que tem várias pestes pelo mundo, vários focos de fome, tudo em vários lugares. Nós podemos ver que o vídeo que eu fiz também, vou botar aqui no card para vocês, os gafanhotos, o vídeo sobre um Ebola vírus também que eu fiz, vou deixar para vocês aqui no card para vocês darem uma olhada. Nós podemos ver que todos esses sinais estão acontecendo rápido demais e com rápida intensidade ao redor do mundo. Nós podemos ter certeza que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ela está muito próxima. Então, era esse o vídeo de hoje que eu queria passar para os irmãos. E fiquem na paz do Senhor. E lembre-se sempre que nós somos a geração da última hora.